Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Donald Trump, sobre as suas ideias. Eu trouxe aqui pra gente também algumas notícias sobre a posse dele, né? Sobre a posse do Donald Trump e quais são as ideias que ele traz junto com ele. E a minha ideia nesse vídeo é que a gente possa trazer os acontecimentos, os últimos acontecimentos, as últimas decisões do Donald Trump e o modelo de governo que ele assume, né, o papel do Donald Trump ligado às escrituras. Eu quero linkar com as profecias bíblicas para ver se realmente faz sentido. É algo que eu já estava pensando tem algum tempo e decidi gravar aqui para vocês um pouco dos meus pensamentos. Eu estava estudando, inclusive, um texto lá em Ezequiel 38, que eu vou trazer uma parte aqui para vocês, e que abriu muito mais a minha mente daquilo que eu já estava percebendo. E já de cara eu posso falar para vocês a minha impressão, assim, olhando por alto, sobre o governo do Donald Trump, sobre as afirmações que ele traz. Obviamente é um governo de direita, e como é um governo de direita, muitos cristãos, a maioria dos cristãos, quase todos, literalmente, apoiam esse tipo de governo do Donald Trump. E, de fato, ele realmente apoia muitas pautas que nós cristãos apoiamos, logo sendo de direita. Os cristãos são conservadores, eu acho que não tem como fugir disso. Se você é cristão, você naturalmente é uma pessoa conservadora. Então, ele coloca em pauta muitos assuntos que são do nosso interesse e que a gente concorda. E eu acho que isso tem a ver com a sede de justiça das pessoas. As pessoas têm sede de justiça daquilo que é certo. É óbvio que a gente vê que a menina usando o mesmo banheiro de um menino é errado. É claro, quem tem bom senso, o mínimo que seja, vai entender que isso não tá certo. E são justo pautas que os cristãos defendem. São as mesmas pautas, percebem? A maioria das coisas que ele fala são coisas que naturalmente cristãos vão bater o martelo, vão falar, nossa, esse homem ele tá muito certo. Mas será que isso não é proposital? Já passou pela cabeça de vocês que talvez o Donald Trump seja uma peça de extrema importância? Isso eu tenho certeza. A gente sabe que ninguém sobe ao poder porque o povo decidiu. Não é o povo que decide, primeiramente é Deus. Deus, ele permite, ele coloca reis lá em cima e ele abate reis. Tudo está na permissão do Senhor. A primeira coisa é que Deus permite. A segunda coisa é que não é pessoas que decidem quem está lá no governo. São pessoas muito acima de nós que decidem quem está ali ou não. Mas não vamos entrar nessa pauta, se você acredita que você realmente vota em alguém ou não. Não vou entrar nesse assunto, mas, na minha concepção, eu não vejo o Donald Trump como esse salvador da pátria, não. Eu acho que ele é só mais uma peça do xadrez, faz parte de uma agenda que ele está seguindo. Não acho que Donald Trump seja um homem temente a Deus. Isso é uma coisa que pode gerar bastante polêmica aqui, mas não acho que seja. Está lá pela vontade de Deus, assim como aqui no Brasil a gente está passando por esse atual desgoverno, mas até esse desgoverno que a gente está vendo aqui no Brasil também é permissão de Deus, sim. Todos os governos são permissão de Deus, e eu acho que faz parte também das coisas que tem que acontecer no tempo do fim. Inclusive, o Brasil, ele merece isso. Vocês não acham que o Brasil merece? Já que o brasileiro, ele tem abandonado os caminhos do Senhor. Tudo bem, a gente tem muitas igrejas, centenas, dezenas, milhares de igrejas espalhadas no Brasil inteiro. Mas vocês estão vendo as coisas que têm acontecido dentro das igrejas? Bom, eu não vou comentar sobre isso, porque não é a pauta do vídeo de hoje. Mas que eu acho que o Brasil merece um chacoalhão da parte do Senhor, e isso merece. Cada um tem um governante que merece, né? Então, mas independente disso, as coisas que vão acontecer já estão determinadas e elas vão acontecer. E eu creio que a gente está fazendo parte de um momento profético. Inclusive, o Brasil está próximo aí de chegar no carnaval, né? Vai chegar aí a época de carnaval, já chegou em fevereiro. Mais coisas negativas vindo, né? Sobre o Rio de Janeiro já não tá ruim o suficiente. Mas, enfim, são profecias se cumprindo, né, pessoal? E eu acredito que nós precisamos de um chacoalhão da parte do Senhor. Enfim, vamos para as notícias. Eu creio que vai valer muito a pena que você fique. A gente vai comentar de uma maneira bem rápida, o mais rápido possível, só para vocês terem ideia de mais ou menos como está sendo as pautas que o Donald Trump está defendendo. E ver se você não vai concordar com 100% das coisas que ele fala. Preste atenção, vou colocar aqui na tela para vocês e vamos dar uma olhada na primeira notícia. Trump assina decreto que proíbe tratamentos médicos voltados à transição de gênero de menores.
100% das pessoas, não é possível que 100% das pessoas que estão aqui não vão concordar com isso. Vocês concordam que menores de idade façam transição de sexo? Eu nem sei se esse vídeo vai ao ar, se eu vou conseguir subir esse vídeo, mas tudo bem. Só de falar essas coisas, provavelmente o YouTube ele vai, né, lançar alguma coisa aqui sobre o canal, mas a gente vai tentar. São notícias, afinal, né? Ou seja, vocês não concordam 100% com essa notícia? Trump proíbe procedimento de redesignação de gênero para menores de idade. Ou seja, o Donald Trump tem centenas de notícias como essa. Ele tá batendo muito nessa pauta da transição de sexo para menores de idade. A gente vê que nitidamente ele é um cara que fala muito contra. E é claro que a gente vai apoiar esse tipo de atitude. Isso é uma coisa muito benéfica. Mas aguardem que vocês vão entender onde eu quero chegar. Enfim, a próxima notícia. Trump remove termos como gay, lésbica, transgênero, bissexual e LGBTQ dos sites da Casa Branca e de agências federais. Embaixo está dizendo: medida segue a ordem executiva do presidente, que aceita apenas masculino e feminino como únicos gêneros e exclui as pessoas trans. Logicamente isso é o correto, porque existem apenas dois tipos de pessoas, mulheres e homens. Ainda que queiram se relacionar com outras pessoas, existem apenas dois sexos e isso é claro. Isso não precisaria nem estar sendo debatido. Homem e mulher. Só existem esses dois sexos. Ainda que eles queiram se relacionar com outras pessoas, existem apenas dois sexos. E percebe como o Donald Trump está batendo muito sobre isso, em cima disso. E são coisas que, obviamente, nós que somos conservadores e cristãos acreditamos na Bíblia que Deus criou homem e mulher. São coisas que, logicamente, a gente vai defender. Trump ordena cortes de verbas federais destinadas a ações que promovem. Ou seja, Trump sendo contra essa palavrinha aí que eu já falei antes. Eu realmente não acho que esse vídeo vou conseguir subir esse vídeo, mas enfim. Em andamento, diz Trump sobre esforços para acordo entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, é um presidente que, além de defender... Deixa eu ajeitar a câmera. É um presidente que, além de defender pautas que nós também defendemos, naturalmente, também é um presidente que está falando muito sobre paz. Eu vou trazer a paz entre os países, a guerra ela vai acabar, a gente vai dar um jeito e tudo mais. E essa notícia é bem interessante. Em andamento, diz Trump sobre os esforços para o acordo entre Rússia e Ucrânia. Enfim, uma guerra que já dura bastante tempo. E o Trump, ele está aí... no meio disso tudo, né, dizendo que vai trazer a paz. E outra notícia que também está dentro desse mesmo nicho sobre acordos de paz: reféns serão liberados em breve, diz Trump sobre acordo de Israel e Hamas. Ou seja, também está intermediando acordos de paz ali entre Israel e Hamas. Coisas terríveis aconteceram, né, há alguns anos atrás, no meio dessa guerra toda, muito sangue inocente sendo derramado. E, para variar, o Trump também vem aí com essa ideologia, né, de trazer a paz. E, bom, além disso, eu quero mostrar também, por último, em questão de notícias, pra gente entrar realmente na pauta que eu quero entrar com vocês, um vídeo do Donald Trump falando coisas super coerentes. Esse eu vi no Instagram e tô passando aqui pra vocês, vou começar a passar aqui pra vocês. O Trump falando sobre isso, sobre essa questão do aumento de autismo, aumento de TEA nas crianças. E eu, como uma mamãe de autista, porque sim, gente... O Nicolas, ele tem 7 aninhos de idade, meu filho, e ele foi diagnosticado como autista nível 1 de suporte. E o Trump levanta essa pauta. Por que que isso está acontecendo? Por que que antes a gente quase não ouvia falar sobre isso e hoje os níveis de autismo eles estão elevadíssimos? Muitas crianças têm. Tem se tornado uma coisa comum, gente. Em todos os lugares que eu vou, tem crianças autistas. Tá difícil encontrar quem não tenha, porque tem muita criança. O aumento foi muito nítido. Aí talvez você pense assim, mas talvez foi o diagnóstico que antes a gente não tinha e agora tem. Não, gente. São realmente mais crianças com esse tipo de diagnóstico. É impossível você dizer que não seja isso. Por mais que realmente a gente não tinha tanto conhecimento antigamente, e agora a gente tem, né, e tá conseguindo diagnosticar as crianças, é nítido que o número de crianças com esse transtorno aumentou de uma maneira exponencial, assim, de uma maneira muito assustadora. Então eu vou colocar aí o vídeo para vocês verem na tela e vocês vão ver que ele faz indagações que são muito coerentes. De fato, a gente quer descobrir o que tem acontecido para que esses números aumentem tanto. E ele coloca
em pauta ali naquela entrevista de que ele vai, com o presidente, investigar de onde está vindo isso, qual tem sido o problema para que as taxas de transtorno do espectro autista se elevem tanto. O que está acontecendo? Preste atenção no vídeo. Of the problems, when you look at what's going on with disease and sickness in our country, something's wrong. Are you talking about autism? Well, if you take a look at autism, you go back 25 years, autism was almost non-existent. It was, 1 out of 100,000, and now it's close to 1 out of 100. That's a pretty bad number. Childhood vaccines. I mean, something is going on. I don't know if it's vaccines. Maybe it's chlorine in the water, right? People are looking at a lot of different things. Childhood vaccines. I want them to look at everything. Everything. So childhood vaccines have prevented about 4 million deaths around the world every year. I think that's great. Isn't that... I'm all for it. I think it's great. Hey, look, I'm not against vaccines. The polio vaccine is the greatest thing. If somebody told me get rid of the polio vaccine, they're going to have to work real hard to convince me. I think certain vaccines are incredible. But maybe some aren't. And if they aren't, we have to find out. E bom, pessoal, com todas essas pautas aí totalmente coerentes que Donald Trump tem levantado, e tem muitas outras notícias que vocês com certeza vão concordar com ele, assim como eu concordo também. Mas aí vem o que eu estava pensando. Não tem algo de muito errado acontecendo? Por que justo Donald Trump está nadando contra a correnteza? Será que não tem um propósito para que isso aconteça? Ou mais precisamente, será que isso não é uma agenda? E se for, e se eu estiver certa, né, com os meus pensamentos aqui desconfiados, pessoal, estamos muito próximos do tempo que a Bíblia vai nos relatar como grande tribulação, grande aflição. Nós estamos muito perto desse período na história da humanidade. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 1 até o 11, vai dizer assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, ou não precisamos relatar nada para vocês, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Será que vem como um ladrão de noite? Quando disserem paz e segurança, então de repente virá destruição sobre eles. Acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Como dores, a mulher que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ou seja, para aqueles que estão discernindo as épocas biblicamente, estão prestando atenção nos sinais, esse dia não os surpreenderá como ladrão, já que essas pessoas estão na luz e não estão nas trevas, como as outras pessoas que estão dormindo, diante de tantos cenários acontecendo, que inclusive não tendem a ser somente acerca do Donald Trump, não. Tem sinais acontecendo no mundo inteiro. Gente, olha essa quantidade absurda de aviões caindo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa muito errada acontecendo? No mundo inteiro a gente vê notícias assim, totalmente impactantes, sabe? Totalmente assim, perturbadoras, de coisas acontecendo no mundo inteiro. Quem tem sensibilidade com o Espírito Santo já sabe, já foi testificado no coração de que nós entramos numa era muito profética. Não sei quando há de começar realmente o período da grande tribulação, mas que nós estamos adentrando muito próximo a isso, isso é nítido. O mundo inteiro está dando sinais e o Donald Trump possa ser também um forte sinal de que isso está acontecendo. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, ou seja, pessoas... Deixa a moto passar. Ou seja, sóbrios, pessoas que não se distraem, pessoas que não ficam se distraindo com qualquer coisa que acontece, mas que estão olhando as profecias. Precisamos ser pessoas despertas. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Bom, a gente vai encerrar esse texto por aqui, porque olha que coisa interessante. Quando disserem paz e segurança, ou seja, a Bíblia nos descreve que vai haver um momento onde todo mundo vai achar que realmente tem paz. Ou seja, essas guerras entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Hamas, ou entre todas as outras guerras que já estão acontecendo no mundo há muitos anos, se a gente for citar aqui, a gente vai ficar falando a vida toda, porque vários países estão em guerra. Todos esses lugares, a Bíblia vai descrever um momento de muita paz, onde as guerras elas vão cessar
e todo mundo vai achar que tá em segurança. Não, agora tá tudo bem, os países estão se dando bem agora, tá tudo certo, ninguém vai atacar mais bomba em ninguém, ninguém mais vai atacar ninguém, vai ficar tudo bem, os países estão em acordo e tá tudo certo. Só que a Bíblia descreve que vai ser exatamente nesse momento que vai vir a destruição. Inclusive, o anticristo, ele é descrito na palavra de Deus como um homem que vai, como se fosse aplicar um golpe de Estado, vamos dizer assim, como um homem que vai vir e pegar os reinos sorrateiramente, sabe? E a gente vai ler alguns textos sobre isso, e o primeiro que eu vou ler vai ser Ezequiel, no capítulo 38, e no verso 7 ao 11. Eu estava estudando por esses dias, eu estava fazendo meu devocional, e eu estou fazendo devocional lá no livro de Ezequiel, e aí quando eu cheguei na parte de Ezequiel 38 e 39, gente, foi muito chocante, assim, porque eu comecei a fazer cruzamentos de outros textos, como o profeta Naum, por exemplo, como o texto de Daniel. Quando a gente vai ler Ezequiel 38 e 39, a gente começa a linkar as coisas e percebe que a gente está falando do mesmo assunto. Então ele está muito nítido, está muito específico. Eu vou abrir aqui pra gente, que nesse caso eu coloquei aqui na minha Bíblia. Geralmente eu leio no celular. Mas como eu já fiz aqui as minhas marcações, ó, enquanto eu estava fazendo meu devocional, a gente vai ler junto e vai dizer assim, ó: apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Deixa eu passar. Ai, gente, aqui é uma tristeza pra gravar vídeo. Às vezes eu até desanimo por causa disso, sabia? Sempre que eu vou gravar vídeo, começa um monte de barulheira, um monte de coisa pra atrapalhar. Realmente é uma batalha espiritual muito grande. Nesse texto de Ezequiel 38, tá falando sobre a profecia contra Gog. Gog, da terra de Magog. Esse Gog, da terra de Magog, vai fazer claramente, diante dos textos que a gente lê, né? Conforme vocês forem lendo, eu não vou ler tudo, que é muito grande, mas vocês podem ler na casa de vocês. Enquanto vocês forem lendo, vocês que já têm um conhecimento dos outros textos proféticos sobre o anticristo, vocês vão ver que é claramente uma referência contra o anticristo, que aqui também é chamado de Gog, da terra de Magog. Isso é uma clara referência, de acordo com tudo que eu li aqui, eu até inclusive marquei. Olha quantas referências tem. Quantos livros eu me lembrei que fala sobre o anticristo lendo Ezequiel 38. Então é muito revelador. E aí vai dizer assim, ó: apronte-se, esteja preparado. Tá falando sobre Gog, que vem da terra de Magog. Esse homem que é uma tipificação também do anticristo, ao meu ver, né? A minha visão. Apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas, ou seja, à guerra. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido às nações, agora vive em segurança. Você e todas as suas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor: naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, aonde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Agora, olha só que coisa interessante. Você maquinará um plano maligno. Aqui a gente já faz ponte totalmente com essas palavras para o profeta Naum. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ou seja, aqui no livro de Naum, no capítulo 1, também está fazendo referência ao anticristo. De ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Também faz referência ao anticristo. E aqui com essas palavras, ó, você maquinará um plano maligno. Ou seja, também é uma referência ao anticristo. E dentro desse contexto de Ezequiel 38, ele vai atacar uma nação que já tinha passado por guerras. Vai atacar nações, né? Ele será como uma nuvem sobre toda a terra. É isso que a palavra está dizendo. Então ele vai subir para atacar as nações que pensaram que finalmente estavam em paz depois de muitas guerras. O que eu acredito que vai acontecer nesse governo do Donald Trump? Ai, gente, mais moto. Eu não quero mais morar no Rio de Janeiro.
Vou esperar passar. Enfim, voltando, o que eu acho que vai acontecer que seja o próximo passo ali no governo do Donald Trump? Eu acredito que possa acontecer a terceira G mundial. Eu acredito que na posse do Donald Trump possa acontecer isso, para que depois de passar por alguma guerra, alguma coisa, as pessoas realmente recuperem a paz e achem que estão em segurança. Enfim, gente, eu acredito que a terceira G é inevitável, eu acredito que vai acontecer e eu acho que está muito perto de acontecer, mas depois disso eu acredito que vai vir a paz. E aí pode ser o período que a gente chama de falsa paz, né? Esse período onde as nações elas vão acreditar que realmente não, agora a gente está sossegado, agora não vai ter mais isso, agora a gente está seguro. E olha que interessante, atacarei um povo pacífico que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas, ou seja, são totalmente confiantes de que nada há de acontecer, de que tá tudo bem, de que tá tudo certo. Inclusive, nessa profecia de Naum, no capítulo 1 e no verso 11, vai dizer assim, ó, de ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Aqui tá uma dica muito importante de Deus para nós, de onde que vai surgir, qual vai ser a nacionalidade do anticristo. Nínive atualmente fica no Iraque, fica no atual Iraque, ou seja, de onde será que vai surgir esse homem que maquina o mal contra o Senhor, esse conselheiro vil? De onde será que vai sair essa mente que vai maquinar coisas perversas? Que no caso é o anticristo. Iraque, a Bíblia está nos apontando, de ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Lembrando que nada está aqui por um acaso, pessoal. A palavra de Deus, ela sempre quer se comunicar com a gente de uma maneira muito minuciosa. Nada está escrito por um acaso. Deus está dando dicas para os seus servos, para aqueles que estão com o coração empenhado em conhecer as Escrituras, principalmente nesses últimos tempos. Acho que o nosso papel vai ser de extrema importância, vai ser fundamental. Mais um texto que vai falar sobre esse cenário que o anticristo aparece, fica lá em Mateus no capítulo 24 e no verso 37 ou 39. Mas calma que eu não estou falando que Donald Trump é o anticristo não, é claro que não, ele não é o anticristo, pode ter certeza disso. Mas estou falando que ele é uma peça fundamental para que haja o aparecimento desse homem que vai maquinar o mal contra o Senhor, que a gente conhece como anticristo. Ele é com certeza uma peça fundamental, juntando com Elon Musk, essa outra figura que talvez esteja alinhada ali com a marca da besta. Eu acredito que seja algo tecnológico, transhumanismo, eu acredito nisso, já que a gente está já na época do barro misturado com ferro, então é o homem misturado com a máquina. A palavra de Deus é muito sábia em tudo que ela fala. Então nós já estamos nessa fase do homem querendo se unir à máquina. Então o Elon Musk, eu acredito que ele entra aí como sendo o olho que tudo vê, né? Ele vai fazer parte dessa questão de observar as pessoas, das pessoas serem observadas a todo tempo, em tudo quanto fazem. Ele entra com essa parte aí da tecnologia, e isso daí é inerrante, a gente pode ter certeza. O Donald Trump seja essa cortina de fumaça, que a princípio ele vai apoiar muitas coisas, os cristãos vão apoiar ele. Por isso que eu sempre bato na tecla de que o anticristo, ele não vai ser um cara que vai apoiar essas coisas, essas pautas de esquerda, que nitidamente os cristãos vão discordar disso. Porque a Bíblia vai dizer que, se possível, esse homem enganaria até os eleitos. Ou seja, ele tem palavras que são coerentes com a Bíblia. Se o Donald Trump tá tendo já esse tipo de defesa, né, de defender a família, defender pautas e princípios que são cristãos, sendo um homem que, na minha concepção, não é um homem temente ao Senhor, você imagina o anticristo, que ele vai ter lábia, ele vai ter poder, ele vai fazer fogo cair do céu à vista dos homens. Você imagina como não vai ser nesse tempo? Então eu acredito que o anticristo também possa vir com essas pautas, porque ele precisa que as pessoas o recebam. Ele vai vir, se o Donald Trump já está fazendo esse alvoroço todo no meio dos cristãos, você imagina quando for o anticristo aparecendo? E o reino desse homem vai ser destruído não por mãos humanas, mas pela pedra que se solta sozinha e derruba toda aquela estátua, todo aquele governo de Babilônia que já vem lá de trás e vai se finalizar no nosso tempo. Então, por mais que venha, também vai acabar rápido, pessoal. Embora trará também muita destruição. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o livro de Mateus 24 está relatando pra gente
um cenário onde as pessoas viviam despreocupadas, o que parece muito com Ezequiel 38 que a gente leu. As pessoas viviam em casas sem muros, sem trancas, as pessoas estavam tranquilas, parece que estavam realmente com esse sentimento de paz. Não vai haver mais guerra, tá tudo bem, agora a gente está realmente em paz. Até no Brasil mesmo, caso no ano que vem, né, que vão haver novas eleições, a gente tenha um governo minimamente decente, mesmo que isso aconteça, pessoal, não se enganem, as pessoas estão tocando trombetas totalmente ao contrário, totalmente errado. Nosso papel é falar o que realmente vai acontecer. A Bíblia vai te dizer que vai melhorar as coisas? Não. A Bíblia vai dizer que vão haver destruições, desolações estão determinadas. Vão acontecer para que venha Cristo. E a gente está vendo que os tempos estão apontando para isso. Então, ao invés de você ficar super tranquilo, super de boa, quando te falarem sobre paz e segurança, ao contrário, teu coração tem que orar mais ainda, clamar a Deus. Peçam ao Senhor discernimento, não durmam como os demais. Queiram realmente conhecer os tempos, as épocas, as estações, porque literalmente o tempo está chegando, vivemos tempos muito difíceis e o mais importante desse vídeo todo, o Senhor vem. E nós clamamos por isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para vocês, que tenha deixado vocês com a mente aberta e com os olhos atentos a tudo que está acontecendo. Não caiam nessa conversa de que vai ficar tudo bem, porque a Bíblia está dizendo justamente o contrário. Não vai ficar tudo bem, a partir de agora é só ladeira abaixo mesmo. E é pedir ao Senhor proteção, livramento, é pedir ao Senhor que guarde a nós, a nossa família, a nossa casa e estar em constante oração. Porque os dias que vão vir, literalmente não serão nada fáceis. Um beijo, pessoal. Fica com Deus, Deus abençoe a vida, a casa e a família de vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.